Esse vídeo é para ajudar você a ter motivação. Se você é daquelas pessoas que já planejou muitas vezes algum plano, talvez seja emagrecer, talvez seja melhorar sua alimentação, talvez seja fazer alguma atividade física e você percebe que não consegue sair do lugar, fica ali em areia movediça, andando, mas sem conseguir progredir, sem conseguir evoluir. Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma das causas mais frequentes disso acontecer e o que você precisa fazer para ter a sua motivação, ok? Então, muitas vezes isso acontece por quê? Porque a gente não responde uma pergunta muito importante antes de fazer qualquer projeto. Antes da gente começar a fazer aquela to-do list, sabe? Você faz aquelas tarefas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Muitas pessoas começam as atividades que elas planejaram, as tarefas, e não pensam, não fazem uma pergunta muito importante, que é por quê, né? O que essa pergunta faz para você, né? Tem até alguns vídeos que falam tudo começa pelo porquê. Você tem que pensar primeiro no porquê das coisas. Não é pensar no como eu vou fazer, no quando eu vou fazer. É você pensar no porquê. Por que essa pergunta é tão importante? Porque, tanto porquê aqui, né? Porque te fala sobre o motivo, né? Sobre o motivo que faz você querer cuidar da sua saúde, faz você querer melhorar a sua alimentação, né? Não é à toa que chama motivação, né? É um motivo para ação, é o seu porquê, são as causas. E hoje eu vou explicar para vocês por que isso é tão importante, né? Porque os motivos, eles estão muito ligados aos nossos valores. Qualquer coisa que você vá fazer, se você não tiver com essa ação muito alinhada com seus valores, você vai ter uma ação vazia, o seu comportamento vai estar vazio e muito provavelmente vai faltar motivação, porque o motivo não é tão importante para você. Vou dar um exemplo, né? Imagine que você queira viajar, né? Você vai fazer uma viagem, mas você vai fazer uma viagem porque é uma viagem de trabalho, né? Qual que é o motivo da viagem? Um compromisso de trabalho, uma reunião. E talvez esse motivo não seja assim tão empolgante a ponto de você se dedicar, né, para essa viagem, se planejar. Você vai mais porque é uma obrigação de trabalho, não porque é uma motivação tão grande aí. Talvez a motivação nesse caso seja mais você não levar a bronca do chefe ou não perder o seu emprego, por exemplo, né? Então, cada coisa que a gente faz pode ter vários motivos. E esses motivos estão muito associados a, aos nossos valores, né? Então, para você encontrar a sua motivação, o que você precisa fazer? Você precisa se conectar com os seus valores, né? E eu vou explicar para vocês rapidinho o que são os valores, né? Os valores servem para nos motivar, os valores servem para nos guiar para o caminho que a gente deseja ir. Eles inspiram a nossa ação, eles inspiram a mudança de comportamento. Imagina qual vai ser a sua motivação para fazer uma viagem de trabalho e para você conhecer as Maldivas, né? Olha que diferença. Em qual das situações vai ser a sua motivação vai ser maior? Imagina você acordar às 4 da manhã. Você vai acordar para fazer estudar alguma coisa que você não gosta de estudar, matemática, sei lá, não sei o que você não gosta de estudar. Acordar às 5 da manhã para fazer um dever. E você acordar às 5 da manhã para pegar um voo para as Maldivas. Olha que diferença. Qual das situações vai te motivar mais? Com qual você vai ficar mais empolgado? Tá vendo como é diferente assim, a motivação em uma situação e na outra? Claro que esse é um exemplo aqui é muito superficial, porque se para a pessoa acordar às 5 da manhã para estudar matemática é importante, porque ela vai fazer uma prova de vestibular e para ela é muito importante passar nesse vestibular, fazer uma faculdade, a motivação vai ser outra. Então, a motivação depende muito do contexto, mas ela também está muito associada aos valores, né? Essa pessoa que acorda às 5 da manhã para estudar, provavelmente ela tem valores associados, né? Por que é importante passar nessa prova? Porque ela quer estabilidade financeira, porque ela quer se desenvolver enquanto pessoa, porque ela quer ter mais oportunidades, né? Uma pessoa que vai viajar para as Maldivas, quer curtir a vida, né? Enfim, não é difícil encontrar motivos para uma viagem como essa. Mas por que é importante? Nem sempre a gente só tem coisa boa, né? Como uma viagem para Ilhas... Quer dizer, nem sempre não. No meu caso, eu nunca fui para as Ilhas Maldivas, tá, pessoal? Que isso fique claro. Um dia eu vou fazer, se eu for para essa viagem, eu vou postar aí no Instagram, mostrar a viagem. Mas não foi meu caso ainda não, ok? Então não é nem sempre, em alguns casos nunca. Mas o nunca às vezes acontece. Se a gente colocar intenção, se a gente colocar
É uma intenção e uma atenção e fazer o nosso esforço, né? Então, só abrir esse parênteses, que o impossível nem sempre é impossível, tá? Cuidado com crença limitante, cuidado. Por que que é importante você se conectar com seus valores, né? Porque é o valor que dá sentido para tudo que você faz. O que você faz, muitas vezes, só acontece quando você está alinhado com seus valores. Vou dar um exemplo. Os valores são como se fosse o guia para a sua viagem, um GPS. Você vai fazer uma viagem daqui para o sul, né? Os valores é como se fosse o GPS da sua viagem, ele vai te dar a direção, né? Então, se você faz uma coisa que não está alinhada com os seus valores, aquela ação fica sem sentido. Muito provavelmente a sua motivação vai acabar. Vou dar um exemplo. Imagine que você precise melhorar da sua alimentação. E eu pergunto para você assim, mas por que você quer melhorar a sua alimentação? Ah, porque o médico mandou, porque minha taxa está ruim e tal. Fica vazio. Se aquilo não tiver um sentido para você, e daí que o médico mandou? E daí que a sua taxa de glicose está alta? Se você não tiver conectado, né, essa ação com algo que seja realmente importante para a sua vida, muito provável que você não tenha motivação para cuidar da sua alimentação. Só para mostrar um exame para o médico? Não faz o menor sentido. Então, nesse caso, como poderia ser diferente? Se você tá com seus exames, né, com as taxas mais altas, e aquilo tá ameaçando a sua saúde, e para você, olha aí, ó o valor surgindo. Se um dos valores da sua vida é saúde, longevidade, você vai se envolver mais, porque você vai começar a ver sentido para isso. Ah, eu quero ter saúde para cuidar dos meus filhos, eu quero ter saúde para poder fazer um passeio sem ficar ofegante, eu quero ter mais saúde, aí outro valor surgindo, né? Talvez você queira emagrecer porque você quer ficar com aquele corpo legal, aquele corpo sarado, olha um outro valor aí aparecendo. Imagem pessoal, talvez para você seja importante ter uma imagem pessoal, né? Ser admirado, se sentir atraente, sentir que as pessoas estão olhando para você. Nada de errado com isso, cada pessoa vai ter o valor. O que há de errado é você começar a fazer uma coisa sem ter clareza, né, de como aquela ação está conectada com os seus valores, porque é isso que vai te dar o motivo, isso que vai te dar a motivação para continuar fazendo aquilo. E eu tô falando isso para vocês porque eu me conecto com isso todos os dias. Por exemplo, aqui gravando esse vídeo para vocês, olha só. Eu tenho uma motivação para isso, ok? Qual que é a minha motivação? Para mim é muito importante evoluir, aprender, né? Sentir que eu estou aprendendo e dividindo com as pessoas. Há alguns anos eu ficava pensando assim, gente, mas que desperdício, eu estou lendo tanta coisa legal, eu estou aprendendo tanta coisa legal, isso vai ficar comigo. Sabe, eu tinha uma sensação de perda, de coisas assim que eu estava desperdiçando. Então, tá fazendo esse vídeo para você aqui me dá esse sentido, porque para mim um dos valores é o impacto, eu conseguir fazer alguma coisa de bom com o que eu tenho, né? Ajudar o próximo. Eu me lembro sempre daquela parábola da Bíblia, né? Que Jesus distribuiu. Não era Jesus que distribuiu os talentos. Eu falo, começo a estar as coisas, não sei direito, mas deixa eu lembrar. É aquela parábola que Jesus contou, não foi Jesus que estava na história, não. Ele contou essa história que ele distribuiu, tinha um fazendeiro, né, que distribuiu os talentos para os seus empregados, e cada empregado fez uma coisa diferente com o talento que recebeu. Um ficou com medo de perder, enterrou, o outro multiplicou os talentos, o outro perdeu. Então, para mim, quando eu estava estudando muitas coisas e não tinha essa oportunidade de dividir, ou a oportunidade era muito pequena, né? Porque eu sou psicóloga e as pessoas que eu atendo ali uma capacidade limitada, eu atendo uma pessoa só, eu não tinha muita vazão para passar as coisas que eu aprendi, eu sentia como se eu fosse um daqueles servos lá que estivesse recebendo um talento e estivesse enterrando aquilo debaixo da terra. Então, esses vídeos, essas lives, elas são muito conectadas com esses valores para mim. E aí eu vou chamar uma atenção, que talvez seja uma das coisas que atrapalha a sua motivação, mesmo quando você identificar o valor. Então, só retomando, né? O valor é o que vai te dar a motivação, que vai te inspirar a fazer o que você precisa. Por isso que eu tô aqui falando isso para você, porque para mim o valor é um impacto. Algumas vezes a gente entra em crise quando tem um choque entre valores, quando um valor está indo contra um outro valor que é muito importante. Vou dar um exemplo pessoal para você entender. Eu tô aqui conversando, falando para vocês, mas para mim eu tenho um outro valor que é muito importante, que
eu gosto de ter uma certa reserva da minha vida pessoal. Eu não gosto de ficar me expondo, né? Então, para mim, essa proteção, assim, é importante. Quando eu estou aqui falando para o mundo na internet, eu me sinto exposta. É um valor que está entrando em conflito com o outro. Nesses casos, a gente tem que ponderar qual que é o que pesa mais, né? Assim, e qual que é o que está ajudando a gente a evoluir mais. Se eu não me expuser aqui nas redes sociais, eu vou estar me protegendo, eu vou estar evitando um constrangimento, talvez eu vou estar evitando um sofrimento, evitando uma situação difícil, mas eu não vou estar evoluindo, eu não vou estar aprendendo. E aí eu vou tocar num ponto que, como psicóloga, eu preciso alertar você, que muitas vezes a gente recebe no consultório, na terapia, pessoas que têm alguns sintomas, que têm alguns problemas, mas nem sempre a gente pode evitar o sofrimento. Então, lidar com o desconforto é importante para o nosso desenvolvimento. Eu estou aqui falando para vocês, pode ser que alguém discurta, pode ser que alguém fale mal, pode ser que, enfim. Eu nem tenho tantos seguidores assim, tantos inscritos, não tenho tanto esse problema. Mas eu fico pensando nessas pessoas que têm, né, uma legião, tem milhões de inscritos, né? Como isso é mais difícil? E o que elas podem fazer? Elas têm que aprender a lidar com isso, com a opinião alheia, com pessoas xingando, com pessoas às vezes até atacando a família. Por quê? Porque isso é uma condição necessária para ela continuar fazendo aquele trabalho que ela está fazendo nas redes sociais. Vou dar um outro exemplo também, para você entender. Falar em público. Algumas pessoas podem ficar com medo de se expor na frente das pessoas, mas se essa pessoa tiver um valor muito forte, que for progredir na carreira, né, progredir profissionalmente, talvez ela tenha que se expor, tenha que falar em público, dependendo do trabalho dela. Se for um professor, por exemplo, se essa pessoa quiser seguir carreira acadêmica, ela vai ter que dar aula, ela vai ter que falar para uma turma. E aí, como ela vai fazer? Ela vai passar a vida evitando o que é ruim, evitando a vergonha, evitando o constrangimento, evitando a crítica alheia, ou ela vai encarar tudo isso porque ela tem um valor que é muito importante, que é a evolução, né? Que é o crescimento profissional, que é a realização profissional. Então, eu não sei para que está te faltando motivação. Talvez você esteja faltando motivação porque você não identificou os seus valores, os seus motivos verdadeiros para fazer o que você sabe que precisa fazer. Talvez esteja te faltando motivação porque você está com uma situação na sua vida que está tendo um conflito de valores, né? E você talvez esteja se sentindo perdido em relação a isso, né? Imagina uma pessoa que tem um valor muito forte que é a honestidade. Essa pessoa preza pela honestidade, retidão e pela amizade também. E aí acontece alguma situação no trabalho que ela vê um grande amigo fazendo uma coisa errada. É uma situação que pode haver um conflito de valores entre a honestidade, fazer o que é certo, e a lealdade, a amizade. Essa pessoa, se ela tiver esses valores muito fortes, ela pode entrar em crise, ter algum problema, né? Então é só para alertar para vocês que, mesmo quando você identificar o seu valor, se acontecer algum atrito entre eles, você pode se sentir perdido, você pode se sentir desorientado, você pode se sentir sem motivação para fazer o que você precisa fazer. Então, só para você aqui entender, então, como encontrar os seus valores. Eu gosto de pensar nos valores como se fosse assim, sabe as pessoas no garimpo que ficam garimpando ali o ouro, ficam aquelas coisas assim. Eu nem sei o nome daquele instrumento, parece uma peneira, né? Não deve ser peneira não. Fica ali mexendo na água, aquele minério de ferro, vai limpando e no final sobra o quê? A pedra preciosa, o ouro, ou a pedra preciosa que estiver sendo garimpada. Com os nossos valores é assim também. Então, para você descobrir o seu valor, pensa naquilo que você quer fazer e não tem motivação. Começa daí. Qual é a ação que você quer ter que você não consegue? O que está te deixando parado? O que você quer fazer e não consegue? Pronto. E aí você começa dessa ação se perguntar por quê, né? Por que você precisa fazer disso? Esse é o processo do garimpo, né? Por que é importante? E faça várias perguntas do porquê. Por que isso? Porque eu quero ter saúde. E daí? Por que é importante ter saúde? Porque se eu não tiver saúde vai acontecer isso. E daí se acontecer isso, né? Um exemplo aí em relação a emagrecimento ou a sua saúde de modo geral. Por que você precisa fazer atividade física? Porque eu quero ter saúde. Mas por que é importante ter saúde? Porque eu quero ter uma vida longa, eu quero ter longevidade, eu quero curtir a vida com meus filhos, com meus netos. E daí, por que isso é importante para você? Porque para mim família é tudo, porque para mim uma vida bem vivida é uma vida em família. Se for
o corpo bonito? Ah, porque eu quero ser admirada, porque eu quero sair na rua, eu quero que as pessoas olhem para mim, me achem legal. E daí? Por que isso é importante para você? Entendeu? Quanto mais por que você vai perguntando, mais você vai garimpando os seus valores. Quando você consegue chegar nos valores, a sensação é como se você tivesse encontrado um diamante ali no meio daquele minério. E aí, quando você vê o diamante, fica mais fácil de você seguir o seu caminho, de você sair da inércia, de você encontrar a motivação que você precisa para fazer aquilo que você sabe que precisa fazer, mas não tem motivação. Ou talvez você descubra que não faz sentido, que tudo aquilo que você quer fazer e não consegue, que aquilo não tem conexão nenhuma com seus valores, com o que é importante para você. E aí você pode tomar uma decisão de deixar de lado, de desistir e desocupar a sua mente, a sua vida com aquilo, ok? É esse o vídeo essa mensagem que eu queria passar no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like. Aqui você vai encontrar também o link para as minhas outras redes sociais. Foi um prazer estar aqui com você e espero que tenha te ajudado, tá bom? Tchau, tchau.